Então, nossa matéria de processo penal 3, a última aula nós estávamos falando sobre os princípios relacionados à aplicação da pena. Então, nós falamos de todos eles e, por último, que nós discutimos foi o princípio da dignidade da pessoa humana. Então, eu pedi para que fizéssemos uma reflexão sobre esse princípio da dignidade humana em relação à aplicação da pena e frente ao nosso sistema carcerário atual, né? Então tivemos aí algumas participações de alguns alunos sobre o tema, as abordagens. Isso sempre é de grande valia, que ouvimos posicionamentos diferentes, de diversas formas, e isso contribui não só para vocês, mas também para o professor, numa visão sobre o tema objeto da aula. Tá? Então, antes de adentrar em uma nova matéria, em continuação, então tá, vamos ver. Estão me ouvindo? Ah, fechou o microfone aqui. Estão me ouvindo agora? Ok? Ok? Então tá. Então, antes de adentrar na matéria nova, objeto e continuação do nosso estudo, eu indago a você se tem alguém que depois daquela reflexão que nós fizemos ontem, se tem alguém que queira tratar aqui, passar para a gente um posicionamento, alguma argumentação sobre o princípio, o alcance da dignidade da pessoa humana e aquilo que nós vivenciamos hoje no sistema carcerário, diante, né, até mesmo das teorias que nós aqui estudamos na matéria de processo penal 3 e falando sobre a finalidade da pena, que justificam em tese a finalidade da pena. Tem alguém que queira trazer aqui algum posicionamento sobre aquela matéria que nós discutimos ontem? Alguém? Vamos lá, tá? Alguém abriu o microfone aí? Tem alguém para fazer alguma, colocar aí algum ponto de vista? Bom, nós vamos seguir, mas isso não impede, né, que continuaremos nesse caminho e sempre discutindo e voltando a esse princípio da dignidade humana quando nós falamos de execução penal e lei de execução penal da forma que ela é executada, né? Aliás, as omissões na sua execução no nosso sistema carcerário. Porque a lei, de maneira geral, ela tecem elogios a esta lei de execução penal como sendo uma lei moderna, né? Mas, na verdade, o que nós verificamos é que grande parte daquilo que contém a lei de execução penal, na prática, não surte muito efeito, porque o Estado é omisso em relação à sua aplicabilidade, né? Então, ele peca por omissão, né? E entendo que grande parte dos casos onde se fere o princípio da dignidade da pessoa humana, o Estado é responsável por ser omisso. Então, de acordo com aquela teoria que entende que, em tratando de omissão, a responsabilidade não é objetiva e sim subjetiva, você tem que demonstrar que, com essa omissão do Estado, ele tem agido ao menos com culpa, né? Tratando aí de uma responsabilidade subjetiva. Há entendimentos diferentes, entende que, mesmo por omissão, a responsabilidade do Estado ela é objetiva e não subjetiva. Mas não vamos entrar nessa discussão aqui, nessa aula de processo penal 3. É só para vocês saberem que existe essa discussão, certo? Então vamos falar da classificação, né, das penas que nós temos aí de acordo com o Código Penal. Então nós temos as penas privativas de liberdade, tá? Nós temos as penas restritivas de direito e as penas de multa, né? Então, as penas privativas de liberdade, ela está no preceito sancionador relacionado a cada tipo penal, né? Agora, as penas
restritivas de direito, ela está prevista lá no artigo 44 do Código Penal, onde trata das penas alternativas, né, que devem ser aplicadas quando a condenação não ultrapassar até 4 anos e o sujeito não tiver ser primário e não tiver cometido o crime com violência ou grave ameaça, certo? Mas em relação ao reincidente, seria até possível a aplicação da pena alternativa, desde que a medida seja recomendável. Então tem essa ressalva no próprio dispositivo ali no artigo 44 seguintes ali, que até um reincidente poderia se aplicar em seu favor as penas alternativas, se a medida for realmente socialmente recomendável. Então o juiz que vai verificar caso a caso se realmente naquele caso do reincidente é possível deixar de mandá-lo ao cárcere, mesmo sendo reincidente, aplicando-lhe a medida, a pena restritiva de direito, chamamos aí de penas alternativas. E a pena de multa também, que é fixada de acordo com o critério legal disposto para cada preceito sancionador. A multa pode ser isolada ou cumulativamente aplicada, seja com a pena de detenção ou a pena de reclusão, certo? Quando nós falamos em pena privativa de liberdade, nós temos 3 tipos de pena privativa da liberdade. Nós temos a pena de reclusão, a pena de detenção e a pena de prisão simples. Essas são as 3 penas privativas de liberdade que nós temos. Então, é a pena de reclusão, a pena de detenção e a pena de prisão simples, certo? O regime para a pena de reclusão, nós estamos falando aí no regime fechado, no regime... só antes de falar sobre isso, vamos comentar só os locais de cumprimento em relação aos regimes de cumprimento de pena. Então, o sujeito no regime fechado, ele deverá cumprir a pena em penitenciária de segurança máxima ou média. Já o regime semi-aberto, o sujeito deve cumprir, a própria lei fala em colônia agrícola, né? Mas isso é uma própria destinação. O Código Penal é de 1940, a Lei de Execução Penal é de 84. Então tinha-se esse intuito, né, de colocar o sujeito numa penitenciária que tinha vocação para trabalhar ali com a agricultura de maneira geral. Hoje isso quase que desapareceu. Nós temos aí o CR, que são centros de ressocialização, né? Mas que não tem muito essa ligação mais de colônia agrícola ou instituto similar, né? Hoje isso não se tem. Grande parte do regime semiaberto, na verdade, ou o sujeito está lá nos centros de ressocialização, ou ele está numa penitenciária, numa ala de uma penitenciária, onde ele trabalha durante o dia, seja juntamente com outros presos em determinadas obras públicas ou particulares, e tem o próprio pessoal da penitenciária que leva e traz esse pessoal, né? Ou aqueles que têm autorização para trabalhar em determinados locais isoladamente, desde que é autorizado pelo juiz da execução, tá? Isso no regime semiaberto, tá? Agora, no regime aberto, a lei diz que o sujeito vai cumprir a pena na casa do albergado, né? Então ele trabalha durante o dia, vai assistir cursos e palestras, e os finais de semana e à noite ele se recolhe para essa casa do albergado, que é o regime aberto. Na verdade, isso falar por hipocrisia, porque não existe essa casa do albergado, não existe nada disso, né? Criou-se então
uma nova modalidade de prisão para substituir esse regime aberto, seria a prisão albergue domiciliar. Então, como não tem casa de albergado, você vai ficar preso na sua residência, não podendo sair, podendo sair somente em determinado horário e tendo que, aos finais de semana, se recolher, e não poderá sair de casa a determinados horários e ainda até frequentar algum tipo de curso, ou, na medida que o juiz da execução determinar. E é lógico que o sujeito conseguir o regime aberto, ele tem que ter principalmente aptidão para o trabalho, né? Coisa complexa, né? Porque hoje, imagine exigir para o regime aberto o trabalho. Nós temos 14 milhões de pessoas desempregadas aqui fora. Imagine o sujeito saindo de lá dizendo: olha, eu estou cumprindo pena. Será que ele vai conseguir um trabalho formal? A resposta deve ser negativa, né? E informal também, certamente, se ele não tiver uma estrutura aqui fora, ele não vai conseguir sequer esse trabalho formal. Então nós temos, repetindo, nós temos o regime fechado, que deve ser cumprido em regime, aliás, em penitenciária de segurança máxima ou média, né? Onde ele não poderá. Depois nós vamos falar autorização para saída e saída temporária, que são duas coisas distintas, né? O preso no regime fechado, né, cumprindo pena ou até mesmo execução provisória sem o trânsito julgado, ele não poderá deixar o estabelecimento prisional com saída temporária. Saída temporária é só para regime semiaberto, né? No regime fechado, ele tem autorização de saída, um tratamento específico de saúde, o diretor autoriza. Se não autorizar, o juiz da execução vai analisar se autoriza ou não, né? Para visitar, né, um parente que está aí à beira da morte também, isso é possível, a esposa, pai, mãe, irmão, isso é possível, uma questão de dignidade da pessoa humana, né? E no caso de falecimento também é possível essas autorizações de saída no regime fechado. Ele pode trabalhar fora? Pode, desde que seja em obra pública mediante escolta. Então ele vai trabalhar, mas ele está sendo vigiado mediante escolta, né? Os agentes penitenciários vão estar vigiando essas pessoas que estão trabalhando necessariamente em obra pública, conforme determina a lei. Tá? Essas são as condições do regime fechado. É lógico que o regime semiaberto ele tem mais flexibilidade, porque o sujeito já passou por um teste. O Estado concedeu a ele o direito de progredir de regime do fechado para o semiaberto. Ele tinha bom comportamento, não cometeu nenhuma falta funcional, tem o lapso temporal que a lei exige, pronto, ele teria direito a passar, alguns casos, o exame criminológico, o juiz, para decretar, deve fazê-lo de forma fundamentada. Tá? Então vamos lá, o Henrique tem uma pergunta aí, Henrique, pois não? Pode abrir o microfone. Boa noite. Uhum. Sim, interessante. Normalmente se tem, né? Também não poderia ser diferente, né? Imagine o sujeito normalmente no regime semiaberto. No regime fechado, o Estado não tem essa estrutura para ficar nessa escolta. Então, o que nós verificamos por aí, tanto em serviços, em obras do Estado, em obras da Prefeitura, deu o exemplo, né, do fórum, pessoal que cuida da parte de jardinagem, que cuida da limpeza, até mesmo pintura, né? Porque tem pessoas que estão presas que são pintores, são pedreiros. Então isso aí é uma forma dele estar trabalhando, cumprindo sua pena e tendo direito aí
a remissão pelo trabalho e ganhando também pelo trabalho. Eles estão ganhando pelo trabalho, não é trabalho de graça, não. Eles ganham e vão formar um pecúlio. Esse pecúlio, para quando ele sair da penitenciária, ele conseguir se manter e conseguir retornar à sua vida social. E parte desse pecúlio também pode ser destinado à indenização da vítima, à indenização do Estado, caso ela tenha cometido algum dano contra o Estado, e também para o auxílio dos seus familiares. Então, parte desse dinheiro que ele recebe pode ser distribuído desta forma. Nós vamos falar isso lá na frente. Por enquanto, nós estamos falando aqui só os regimes, né? Fechado, semiaberto e o regime aberto. Né? Então, o sujeito pode, olha, ele pode sair cedo no regime semiaberto, ele pode sair da penitenciária de manhã, ele pode trabalhar até às 18 horas, né? Às 19 horas ele pode, vamos imaginar que estivesse na faculdade presencial, ele pode assistir às aulas na faculdade ou ir num colégio, no colégio de ensino médio, assistir às aulas até o término do horário de aula, né? E determinado horário o que ele precisa para chegar até o estabelecimento prisional. Então ele passaria o tempo lá no presídio somente a parte de descanso realmente, né? Das 22 às 6 horas da manhã. Então isso é possível. Se não for autorizado pelo diretor do estabelecimento prisional, sob pena, se ele violar e não cumprir essas responsabilidades, ele corre o risco de cometer uma falta disciplinar. Consequentemente, ele pode regredir do regime semiaberto e voltar para o regime fechado. Isso chama regressão de regime. Como ele pode progredir, ele pode regredir também se ele cometer alguma falta disciplinar, assim apurado em processo administrativo. Tá certo? E então falamos também do regime aberto, né, que supõe, né, que teríamos um regime, um local adequado para esse pessoal cumprir o regime aberto. A grande maioria, olha, você vai comparecer mensalmente no fórum para justificar suas atividades, não pode sair da comarca sem prévio aviso judicial, não pode mudar de endereço sem comunicação ao juiz da execução, não pode sair depois das 22 horas no dia de semana, aos finais de semana, obrigatoriamente se recolher em sua residência. Então, isso é o que se chamou de prisão albergue domiciliar. Foi uma criação, né? Na prática, viu-se a necessidade da criação de uma alternativa, porque, da forma que está na lei, o Estado não conseguia cumprir. Né? Já me deram notícia que alguns estados, não sei se foi Paraná ou Santa Catarina, que lá em alguns locais tem essa casa do albergado. Mas nós estamos trabalhando aqui com o estado de São Paulo e aqui nós não temos aí essa casa do albergado. Então, às vezes, é interessante, né? Às vezes, o sujeito prefere que o juiz não dê pena alternativa para ele e dê o regime aberto, porque no regime aberto ele só vai lá assinar no fórum. Agora, nas penas alternativas, imagina o juiz dar 2 penas alternativas. O sujeito tem que cumprir lá 1 hora diária de serviço público, ou numa entidade que tenha finalidade, interesse público, cumprir 1 hora, aliás, 1 hora semanal, normalmente durante todo o tempo da pena. Isso seria até mais gravoso para ele. Então é o contrário, ao invés do sujeito preferir às vezes a pena alternativa, ele prefere o regime aberto, que tecnicamente falando deveria ser mais gravoso do que a pena alternativa, que é a pena restritiva de direitos, né, conforme já comentamos lá do artigo 44 do Código Penal, certo? Bom, então vamos lá, o regime de cumprimento de pena. Quando nós falamos em reclusão, o sujeito pode cumprir a pena no regime fechado, no regime semiaberto
e no regime aberto. Então, reclusão, fechado, semiaberto e aberto. Nesses três regimes de cumprimento de pena. Tá? Então, até 4 anos, o regime é aberto. Se a pena for de 4 a 8, o regime é semiaberto. E se a pena for mais de 8 anos, o regime é fechado. Então, estes são os regimes jurídicos, né, que a lei estabelece. Falou em regime jurídico, é o que a lei estabelece. Até 4 aberto, 4 a 8 semiaberto, mais que 8 o regime fechado. Aí a pergunta, mas o juiz não pode fixar uma pena de 4 anos inicialmente no regime fechado? Pode. Necessário que, nos termos do artigo 33 lá do Código, seus parágrafos do Código Penal, o juiz obrigatoriamente deve fundamentar a necessidade de fixação de um regime diferente daquele regime jurídico. Então ele condenou 6 anos. Não vou dar o semiaberto. De 4 a 8 seria semiaberto. Não, 6 anos eu vou dar o regime inicialmente fechado. Porque quando ele vai verificar lá no artigo 59, e o próprio artigo 33 ali nos parágrafos remete ao artigo 59, artigo 68, onde o juiz vai analisar a culpabilidade, todos aqueles requisitos do artigo 59, ele vai analisar e verificar qual a forma dele reprovar aquele comportamento. Ele vai conseguir reprovar aquele comportamento aplicando o regime que ele entender pertinente e cabível em relação a cada caso. Tá certo? Desde que ele faça de forma fundamentada. Já disse. Aí vocês podem perguntar, mas e se ele não fundamentar? Se ele falar só assim, condena o réu a pena de 6 anos de reclusão, deixo de aplicar a pena restritivas de liberdade pela condenação ser superior, restritiva de direitos, pela condenação ser superior a 4 anos, portanto, fixo o regime inicialmente fechado para o início do cumprimento da pena, ponto. Então ele não fundamentou. Se aí, o que acontece se ele não fundamentar? Prevalece o regime jurídico. Na ausência de fundamentação do juiz, prevalece o regime jurídico. Qual que é o regime jurídico? É aquele que a lei estabelece. Então foi 6 anos, então ele vai ter como início de cumprimento da pena no regime semiaberto e não no fechado. Por quê? Porque o juiz não fundamentou. E ele, obrigatoriamente, ele tem que fundamentar a decisão quando ele fixa um regime fora do regime jurídico, que eu já exemplifiquei no caso dos crimes apenados com reclusão, obrigatoriamente ele deve fundamentar, tá certo? Sob pena de prevalecer o mais favorável ao apenado, né? E seria então o regime jurídico. Nesse exemplo que eu dei, 6 anos seria o regime semiaberto. Alguém tem alguma pergunta aí? Alguma dúvida? Vamos lá, estou à disposição. Se tiver alguma pergunta, alguma dúvida, só nós precisamos falar. Mas em relação ao reincidente, o que acontece com o reincidente? A lei diz que o reincidente, né, aquele que já praticou outra infração, até mesmo a pena de multa, e foi condenado definitivamente, ele é considerado reincidente, né? Agora, se já passou o lapso temporal de 5 anos do cumprimento da pena até a prática do novo crime, mais de 5 anos, então, nos termos do artigo 64, inciso 1, ele não poderá ser considerado reincidente. Mas, e o reincidente, a lei diz que, obrigatoriamente, ele tem que iniciar o cumprimento da pena em regime fechado. Então, o juiz condenou ele em 4 anos. Qual que é o regime inicial dele, o reincidente? Fechado, porque ele é reincidente. A lei diz que o reincidente deve iniciar o cumprimento da pena em regime
fechado, acabou. Condenou em 2 anos. Reincidente. Qual que é o início de cumprimento da pena? Regime fechado. Mas isso teve uma flexibilização do próprio Supremo Tribunal Federal e do STJ. O Supremo Tribunal Federal entendeu o seguinte: olha, se a reincidência foi em relação à pena de multa, o sujeito foi condenado lá atrás à pena de multa, né? E então ele é reincidente, certo? Se ele é reincidente, ele deveria cumprir inicialmente em regime inicial fechado. Mas o Supremo entendeu, se a condenação for até 4 anos, igual ou menor de 4 anos, e a condenação anterior foi a pena de multa, ele poderia iniciar o cumprimento da pena no regime aberto, se a condenação for menor de 4 anos. Não teria nenhum problema se a condenação anterior for a pena de multa. Esse é o entendimento do STF. Já o STJ, ele também entendeu que era necessário flexibilizar um pouco também essa questão do reincidente. Então, ele entendeu que se o reincidente que fosse condenado, cuja pena não ultrapassar 4 anos, ele poderia iniciar o cumprimento da pena no regime semiaberto. Então, nós temos 2 entendimentos, um falando especificamente da pena de multa, a reincidência na pena de multa, e o STJ mais abrangente diz o seguinte: olha, se for reincidente e a condenação for até igual ou menor que 4 anos, nada impede que ele comece a cumprir a pena no regime semiaberto. Então, esse é o entendimento do STJ em relação ao reincidente, tá? Que é importante analisar essas questões do reincidente, tá? E depois nós temos a pena de detenção. A pena de detenção, ela é cumprida, né, se a condenação for mais de 4 anos no regime semiaberto e até 4 anos no regime aberto, né? Então, nesse caso, se o sujeito é reincidente, ele vai iniciar o cumprimento da pena no regime mais rigoroso. Qual que é o regime mais rigoroso? É o regime semiaberto. Então, nos crimes apenados com detenção, presta atenção nisso, os crimes apenados com detenção, se a pena for maior que 4, semiaberto. Se for até 4, regime aberto, certo? Tudo bem? Mas se o sujeito for reincidente, ele vai iniciar o cumprimento da pena no regime mais rigoroso. Qual que é o regime mais rigoroso da detenção? É o regime semiaberto. Tá? Então, na detenção, não existe o regime fechado. A não ser no caso de regressão. No caso de regressão, entende-se que é possível. Então, o sujeito está lá no regime semiaberto, né? Iniciando o cumprimento da pena. Ele comete uma falta grave, falta disciplinar, ele pode regredir para o fechado, mas nunca iniciar o cumprimento no fechado. Então, na pena de detenção, jamais terá início de cumprimento de pena em regime fechado. Ele só irá ao cumprimento do regime de pena no regime fechado a título de regressão da pena, né? De regime, aliás, quando ele cometer uma falta disciplinar, por exemplo. Então, nesse caso, vai ocorrer a regressão e ele vai lá para o regime fechado, certo? E nós temos a prisão simples, né? Onde ela pode ser tanto no regime semiaberto como no regime aberto, né? Só que a pena de prisão simples, ela está disposta lá na Lei de Introdução ao Código Penal, artigo 6º da Lei de Introdução ao Código Penal, ela está ali estabelecida, e é aquela que é cumprida em determinada ala da penitenciária ou até mesmo centro de detenção provisória, e, sim, em situação excepcional, mas sem rigor penitenciário. Então, essa é a diferença da prisão simples.
ela não tem o rigor penitenciário. Ou seja, a fiscalização é mais tranquila, o sujeito não tem aquela pressão própria do sistema prisional. Então, é sem rigor penitenciário. Pode fixar o regime semiaberto ou pode fixar o regime aberto. Tá? Nunca a prisão simples também, o sujeito vai ter regressão para o fechado, na prisão simples. Jamais o sujeito terá regressão de regime de cumprimento de pena para o regime fechado. Não, ele pode voltar para o semiaberto, que é o regime mais gravoso na pena de prisão simples. Só que, repito, sem rigor penitenciário. Ele não cumprirá a pena junto com os demais detentos. E hoje é até difícil você pensar nessa prisão simples, porque são penas, por exemplo, até as contravenções penais, são coisas de menor potencial ofensivo, que isso acaba resolvendo em sede de juizado especial, com transação penal, alguns casos suspensão condicional do processo. Isso se resolve porque trata de infração cuja pena é pequena, de 15 dias, 30 dias de prisão simples. O exemplo que eu dei está alocado lá o artigo 6º da Lei de Contravenções Penais. Aliás, desculpa, artigo 6º da Lei de Introdução ao Código Penal. Tá? Vamos lá, Henrique fez uma pergunta aí, vamos lá. Então, foi boa pergunta, já que nós estamos falando de prisões, né? Nós estudamos aí lá no processo penal 1, falamos sobre prisões em geral. Essa é uma prisão de natureza civil. Qual que é a finalidade da prisão de natureza civil, que é pensão, devedor inadimplente com pensão alimentícia? Não é a mesma finalidade que nós estamos estudando aqui. A finalidade lá no direito civil é a finalidade de coerção. É você fazer com a prisão, é uma forma de você fazer uma coerção para que o sujeito possa cumprir a sua responsabilidade. A finalidade da prisão lá é essa. Agora, a nossa finalidade aqui, conforme nós estudamos as teorias, a teoria eclética ou teoria mista, é a retribuição pelo mal que ele causou, bem como a ressocialização, visando reinserir o sujeito no meio social, tá certo? Então, ele vai cumprir em local diferenciado de tudo isso que nós estamos tratando aqui. Ah, mas será que poderia ser um CDP, por exemplo? Poderia, desde que tivesse uma ala separada, totalmente separada, onde lá teria somente os presos inadimplentes de pensão alimentícia. Na nossa região já funcionou, em Dumont. Antigamente, o sujeito que não pagava pensão alimentícia aqui em Ribeirão Preto era levado para Dumont, lá para a delegacia de Dumont. Depois, Santa Rosa do Viterbo ainda está em funcionamento, mas nada impede que o próprio CDP tenha um compartimento para abrigar esses presos de ordem de prisão civil, tá bom? Temos aí o Edmilson. Pois não, Edmilson? Boa noite. Certo. Não, aí, vou só repetir a pergunta. Ele está dizendo aquelas medidas protetivas da Lei Maria da Penha, se isso enquadraria ou não nisso que nós estamos estudando aqui. Ou seria igual à prisão, aqueles que cometem, não pagam pensão alimentícia, ficaria na mesma situação. Não, esses vêm aqui para o sistema prisional, normalmente. Então, o sujeito que descumpre uma medida protetiva na Lei Maria da Penha, o que vai acontecer? Será decretado a sua prisão preventiva, cuja previsão
está lá do artigo 311 ao artigo 315 do Código de Processo Penal, e a própria lei diz, olha, no caso de descumprimentos de medida protetiva do artigo da Lei Maria da Penha, essas medidas protetivas cuja previsão é na Lei Maria da Penha, se descumprido, será decretada a prisão preventiva. Então, é uma das hipóteses de decretação de prisão preventiva. Então, ele vai entrar no bolo aqui. Ele vai ficar preso preventivamente. É um preso provisório. Ah, mas depois ele foi condenado. Ele foi condenado a 1 ano. Ele ficou 6 meses lá, desconta, faz a detração penal. O próprio juiz, para fixação do regime, ele já faz essa detração penal para fixar o regime adequado em relação ao desconto feito daquilo que ele já cumpriu a título de prisão preventiva. Então, a detração está no artigo 42 do Código Penal. Tudo bem? Entendido? Respondido? Ok? Então, tá bom. Então, voltamos aí. Nós falamos da prisão simples e falamos em relação à omissão, né? É importante isso. Se o juiz se omite na sentença, vamos imaginar que o Ministério Público entra com embargos, porque houve uma omissão, o juiz não fixou o regime inicial de cumprimento de pena. Eu entendo que deve prevalecer a situação mais favorável, que o juiz, mesmo fundamentando em sede de embargo, sanando essa omissão, o condenado, o apenado, não poderia ser prejudicado. Deveria prevalecer o regime jurídico, porque o juiz deve fundamentar, ele tem a obrigação de fundamentar, nos termos do artigo 387 do Código de Processo Penal, né, cumprir todas as exigências impostas na lei para que ele possa realmente estabelecer qual o regime inicial de cumprimento de pena. Na sua omissão, deverá prevalecer o regime jurídico. Qual que é o regime jurídico? Mais uma vez, para gravar: até 4 anos, regime aberto; de 4 até 8, regime semiaberto; e mais que 8, regime fechado. Então deu 6 anos, não fundamentou, prevalece o regime mais favorável. Qual que é o regime mais favorável? É o regime semiaberto. Deu 3 anos, não fundamentou, prevalece o que? O regime aberto. E não, mas poderia dar o fechado com 3 anos? Poderia, tá? Desde que ele o faça de forma fundamentada. E quando eu digo fundamentada, é muito importante que o juiz analise corretamente, sem o caráter punitivista, porque nós já verificamos que mandar mais gente para a cadeia desnecessariamente em nada vai contribuir para que a gente tenha uma sociedade sem essas altas taxas de criminalidade que nós vivenciamos. E nada vai ajudar. As pesquisas mostram isso. Quem está no regime mais rigoroso, o índice de reincidência é maior, porque o sujeito se insere no sistema carcerário e lá não há uma individualização, conforme nós já estudamos anteriormente, que essa individualização não é feita só na sentença, mas também na execução da pena. É necessário obrigatoriamente que se faça essa individualização, e isso não ocorre. Então, o sujeito que cometeu o furto vai estar junto com que praticou um latrocínio, que praticou um homicídio. Isso em nada contribui, muito pelo contrário. Então, o juiz, quando vai fixar um regime inicial de cumprimento de pena, já que ele tem todo esse regime jurídico que ele pode escolher e fundamentar, mas ele tem que passar lá pelo artigo 59, verificar a personalidade, verificar os motivos, as circunstâncias, o comportamento dele antes e depois do crime, né? Tudo isso, a culpabilidade deve ser verificada também quando o juiz vai fixar um regime. Então, não, eu vou dar o semiaberto porque eu sei que o regime aberto não tem fiscalização. Quer dizer, olha o preço que nós, sociedade, estamos pagando por essa negligência do Estado. Por que não tem uma fiscalização, então, do Estado, para ver se o sujeito está cumprindo pena no regime aberto? Ou se não, e se monitorasse o sujeito
no regime aberto, já que não tem casa do albergado? Não seria uma forma de ter mais controle? Então não precisaria mandar para o cárcere no regime semiaberto, e sim mandaria ele para o regime aberto, monitorado eletronicamente, onde o Estado teria condição de ter maior fiscalização e o juiz teria mais segurança e mais tranquilidade para, ao invés de dar um regime semiaberto, que é o sujeito ficar lá na cadeia, né? Se não tiver trabalho, às vezes ele passa o tempo todo lá na cadeia, mesmo estando no regime semiaberto, só tem direito àquelas saídas temporárias, salvo engano, 7 vezes por ano, né? Conforme determina a lei, e não tem direito, né? A estar, por exemplo, num regime aberto, porque o juiz não ficou seguro que o regime aberto da forma que está seria suficiente para reprovar aquele comportamento. Aí é mais um que vai engrossar, né, o saldo dos presos que nós temos hoje no Brasil, que, como eu disse nas aulas anteriores, não sequer nós temos um dado oficial de quantos presos estão no regime fechado, no regime semiaberto, cumprindo prisão, albergue domiciliar. Não se tem um número exato disso. Tem parâmetros só, como eu disse na aula anterior, mais de 800, 810, 770, 716. Então, cada momento você tem um número de quantidade de presos no sistema prisional. Mas sabe-se que desse total, mais de 40%, ou na casa de 40%, são presos provisórios, que não receberam ainda condenação definitiva, e mais de 60% são pessoas negras e pardas de 18 a 29 anos de idade, né? E a grande maioria, tráfico de entorpecente, né? São aquelas pessoas mais vulneráveis, né, que estão lá no tráfico. Então, essa lei de tráfico de entorpecente, ela é muito cruel da forma que ela é estabelecida, porque eu sempre digo, né, que essa dependência química, o sujeito é um doente. Ah, mas por que ele não larga? Não, mas ele não tem condição de largar de usar. Ele é dependente, psicológico e fisicamente. Imagine o sujeito dependente de crack. Como é que você vai exigir dele outro comportamento? Às vezes ele vai praticar alguns furtos para sustentar o seu próprio vício. E aí ele é surpreendido nessa situação, ou é surpreendido ele estaria vendendo a droga para sustentar o seu vício, e ele é preso como traficante, recebe pena aí altíssima, como que o sujeito fosse um cidadão normal. Mas ele não é um sujeito normal, é um sujeito doente que precisa de tratamento. Isso é uma coisa assim lógica, né? Quem já estudou medicina legal necessariamente deve ter estudado a matéria de toxicologia, e lá vocês leram sobre vários tipos de substâncias entorpecentes e essa dependência psíquica e física que ocorre nessas pessoas, que elas por si só não conseguem se livrar. Então, nós estamos falando que a lei de drogas contribui aí, eu acredito aí que com mais de 30% desses presos, todos que estão direto ou indiretamente ligados ao tráfico de drogas, que estão no sistema carcerário no Brasil nos dias atuais. Tá? Então, quando eu falei para vocês aqui de fixação de regime, faz parte da sentença. Lembra que nós estudamos da sentença penal, da finalidade da pena? Então, isso vai depender do juiz adequar corretamente aquele comportamento e verificar qual o grau de culpabilidade do agente e de que forma que ele pode reprovar aquele comportamento praticado, mas não com o intuito realmente de castigo exclusivamente, porque se ele manda para o cárcere,
ele está pensando só em castigo, porque ele, juiz, sabe que não vai ter ressocialização nenhuma. Então ele está pensando, olha, essa pessoa precisa ser castigada. Então esse não seria um comportamento e um pensamento correto no juiz quando ele fixa o regime inicial de cumprimento de pena na sentença. Eu passei um vídeo para vocês, que até foi meu primo que enviou para mim esse vídeo, de um conselheiro do CNJ, lendo um manifesto do STJ sobre o Tribunal de Justiça de São Paulo. Então era regra, o tribunal desclassificava de tráfico para tráfico privilegiado, primário, sem antecedentes, não pertencia à organização criminosa, 1 ano e 8 meses. Qual o regime? Inicialmente fechado. São Paulo, Tribunal de Justiça de São Paulo. Essa era a regra. Não é exceção, não. Era a regra. Se o juiz desse um regime diferente, o promotor recorria, chegava no Tribunal de Justiça, o tribunal falava, não, 1 ano e 8 meses, tráfico privilegiado, não é hediondo, mas o início de cumprimento de pena vai ser no fechado. Então o sujeito pegava 1 ano e 8 meses, demonstrou que ele é primário, não pertencia à organização criminosa, não, mas ele tem que cumprir parte da pena no regime fechado. Então 1 ano e 8 meses dá 20 meses, né? Ele teria que cumprir 1/6 desta pena no regime fechado, para depois progredir para o regime semiaberto e depois para o regime aberto. Então, o que o STJ fez? Ele obrigou que todas as pessoas que encontrassem nessa situação de tráfico privilegiado era para aplicar o regime aberto, expedindo alvará de soltura para todos eles. Essa foi a decisão do STJ em relação frente ao Tribunal de Justiça de São Paulo. Então, é uma decisão que obrigou o Tribunal de Justiça de São Paulo a fixar o regime aberto no caso de condenação de tráfico privilegiado, cuja pena nesse patamar aí. Então, é um pensamento aí diferenciado, né? Porque o que o Tribunal de Justiça está fazendo é superlotar o sistema carcerário, sem esse pensamento. Não, aqui a gente é duro com a lei, não, mas espera aí, qual que é o resultado disso tudo? Qual que é a finalidade disso tudo? Qual que é a eficácia disso tudo? De agir com esse comportamento, né? Bom, eu acredito que deu para passar para vocês aí pelo menos um pouquinho sobre a questão dos regimes. Depois nós vamos adentrar na progressão de regime de cumprimento de pena. Aí nós vamos falar dos requisitos de ordem objetiva, requisito de ordem subjetiva, exame criminológico, vamos falar de tudo isso. E aí nós precisamos falar com bastante calma, porque nós temos que trazer desde as alterações lá em 2007, que reconheceu o Supremo Tribunal Federal a inconstitucionalidade do regime integralmente fechado, e de 2007 a gente vem aqui para a última reforma, né? Depois passou para 2/5 do cumprimento nos crimes hediondos, permanecendo 1/6 dos demais crimes. E aquele que o Supremo Tribunal até 2007, março de 2007, crimes hediondos, ele falou que a progressão é de 1/6. Então, quem cometeu um crime anterior a 2007, março de 2007, ainda terá progressão de regime cumprindo somente 1/6 da pena, porque a lei rege, nesse caso, a lei penal da época que o sujeito cometeu a infração penal. É o que vige em relação a ele. Agora nós temos, com essa mudança agora, nós temos vários percentuais, né? Nós temos aí 16%, 20%, 30%, 40% da pena, 50% da pena, 60% da pena. Isso nós vamos observar e vamos ler nas próximas aulas. Bom, agora nesse espaço que nos resta, eu coloco aí à disposição, e se alguém tem alguma coisa a dizer, expor algum pensamento em relação àquilo que foi dito aqui na aula de hoje. Estou à disposição aí para ouvir e até tirar alguma dúvida sobre o que foi dito na aula de hoje até então. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Pois não, seja bem-vindo.